A Covid-19 deixou pelo menos 12 mil crianças brasileiras órfãs. É o que aponta a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Eu vou agora ao Rio de Janeiro falar com a Paula Martini. Essa é uma consequência extremamente triste da pandemia aqui no Brasil. Paula. É mais um lado dramático da pandemia, né, Carla? Essas informações foram coletadas por meio do cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros de óbitos e da certidão de nascimento das crianças. Isso em mais de 7 mil cartórios de registro civil do país. De acordo com o levantamento, cerca de 12.211 crianças de até 6 anos de idade perderam o pai ou a mãe em decorrência da Covid-19. O período pesquisado foi entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano, 2021. Essa reportagem completa também está lá no nosso site, o cnnbrasil.com.br. Carla. Obrigada, Paula. Bom, e além da dor que isso tudo causa em todas essas famílias, a gente precisa pensar que muitas dessas crianças perderam os provedores, as pessoas que traziam os meios de sustento para dentro de casa. Vou chamar o Leandro Rezende para saber exatamente sobre isso. Leandro, que políticas públicas estão em andamento? O que pode ajudar essas crianças que ficaram órfãs? A gente viu que tem um número, inclusive, expressivo de crianças órfãs de pai e mãe. Boa tarde para você. Pois é, Carla, essa é uma das dimensões mais dolorosas da pandemia, né? Boa tarde para você, Carla, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Políticas públicas estão sendo pensadas nesse momento para tentar olhar para esse grande contingente de crianças e adolescentes que perderam os pais ou responsáveis vítimas da Covid-19, né? O que a gente tem é uma série de iniciativas nas assembleias legislativas de todo o país. E aí, do que já saiu do papel, minimamente, o que a gente tem de mais relevante foi o lançamento do programa Nordeste Acolhe, que foi anunciado pelos governadores dos 9 estados da região no mês de agosto. Esse projeto prevê o pagamento de pelo menos R$ 500 mensais por criança ou adolescente que ficou órfão em razão da Covid-19. Só que aí depende de cada estado estabelecer o valor e fazer direitinho a checagem dos dados para conferir se de fato a pessoa tem direito ao benefício. Por coincidência, né, hoje aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa começa a discutir um projeto de lei para criar um auxílio para crianças cujo responsável faleceu por Covid-19. O valor, nesse caso, seria de R$ 200 por criança ou adolescente. E esse tema, Carla, ele é tão fundamental porque a gente está falando aí de começo do fim da pandemia, né? Começo do fim das flexibilizações, a gente está olhando para esse cenário, mas são gerações de crianças e adolescentes que ainda vão sofrer por conta dessa doença que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros. E é um tema tão sério que vai estar também no relatório final da CPI da pandemia. Eu apurei aqui com o pessoal da senadora Elisiane Gama, que ela vai entregar até amanhã, dia 15 de outubro, uma série de sugestões para o texto final do relatório da CPI, a ser apresentado pelo senador Renan Calheiros na semana que vem. E lá vai estar a sugestão dela para que o relator inclua a proposta de criação do chamado Fundo de Amparo às Crianças Órfãs pela Covid-19. Seria um fundo que receberia verbas do Orçamento Federal, mas que também poderia receber doações privadas. E aí, na ideia da senadora Elisiane Gama, a gestão dos recursos desse fundo ficaria nas mãos dos municípios, né? O que prova, Carla, que a gente ainda não tem ainda um impacto direto, uma ajuda, né, dos estados, do poder público para essas crianças, mas pelo menos é uma questão que está sendo pensada no Senado e nas assembleias legislativas de todo o Brasil. Carla. É mais um dos assuntos a preocupar para o ano que vem e para os anos subsequentes, porque, além disso, a gente está falando aí de 12 mil crianças de até 6 anos. Você mencionou aí quantas outras crianças também de outras idades ficaram sem os provedores, sabendo que a criança tem a necessidade do sustento aí, pelo menos até se tornar independente, lá para os 20, 21 anos, quando já começa a poder prover de tudo e até constituir uma outra família. Mas até então ainda tem aquela dificuldade toda que a gente sabe de, por exemplo, o jovem conseguir seu primeiro emprego. Então há uma necessidade ali da presença dos pais, né? A gente não está falando aí mais nem da orientação paterna, da orientação da parte de incentivo, mas a gente está falando de dinheiro mesmo, né? A presença do provedor da casa que está faltando. E também para o ano que vem a gente sabe que vão vir muitos outros problemas que são decorrentes da pandemia. Há muitos
muitos exames médicos e tratamentos represados. A rede pública vai ter que dar conta aí de muita gente que interrompeu tratamentos, que ficou em casa ou que hoje convive com sequelas da Covid-19. Ou seja, há uma preparação aí para que venha no ano que vem também um ano bastante difícil com relação a isso, né? Gastos que vão ter que ser assumidos, né, pelo Estado brasileiro e que são ainda, vêm se somar a toda essa dor dos mais de 600 mil mortos que a gente tem aqui no Brasil.